Olá, tudo bem? Como a gente havia prometido, agora a gente vai trabalhar com a parte de configuração dos parâmetros do termostato digital 1210. A princípio, esse termostato ele tem duas funções, tá? Apenas uma saída, mais duas funções. Você pode usar ele tanto para aquecimento quanto para refrigeração. Você escolhe o modo, então você liga o seu equipamento na saída. Para fazer isso, existe um botão aqui de set, tá? Que é onde você faz a setagem de todos os seus parâmetros, você modifica a esterese, você modifica o tempo de ligar a saída relé, você faz várias modificações. E hoje a gente vai ensinar como faz essa configuração, tá? Aqui no manual dele você vai encontrar os seguintes parâmetros: HC, DLS, HS, PU, CA e AT, tá bom? Então vamos lá. Para você começar a configurar o seu aparelho, você vai ter que apertar o botão S e segurar ele por 3 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Assim que ele entrar no modo Setting, vai aparecer HC. Então você pode rolar aqui os parâmetros. Vou apertar mais uma vez. Você rola os parâmetros pelas setas, tá? Então tem o HC, o A7. Esse parâmetro aqui, ele não funciona nesse tipo de termostato, tá bom? O CA, o PU, o HS, o LS, o D e voltamos para o HC, né? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros. O HC é o parâmetro de aquecimento e refrigeração. Para você modificar ele, você vai apertar S. Opa, saiu do modo. Segura 3 segundos. Entrou no modo. Você está em HC, você vai apertar o S. E aí você vai escolher a função H para aquecimento ou a função C para refrigeração, tá bom? Assim que você escolher, basta você apertar o S novamente e o seu parâmetro está configurado. E então você aperta o botão desligar para ele gravar. Pronto, ele está gravado. Vamos dizer que eu tenho que modificar um outro parâmetro. Um parâmetro que é muito questionado é o parâmetro D. Vamos para o parâmetro D. Girando aqui, temos aqui o parâmetro D, certo? O parâmetro D é a esterese. No caso, hoje aqui ele está em 2 graus. O que significa isso? Que o meu equipamento, quando eu programar ele para 27 graus, ele vai aquecer o ambiente até 27 graus. E na hora que a temperatura cair para 25 graus, ele liga novamente. Então isso chama esterese. O pessoal fala assim, eu quero que liga, eu quero programar 30 graus, mas eu quero que ele liga só na hora que descer para 25. Ok. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no parâmetro D. E você vai configurar aqui para 5 graus, certo? Agora você tem 5 graus de diferença na temperatura. Ou seja, se o seu equipamento está programado para 30 graus, ele vai trabalhar aquecendo ou refrigerando até chegar nos 30, e quando chegar nos 30 ele desliga, mantendo a temperatura de 30 graus. Quando ele começar a descer, ele vai descer 5 graus e vai chegar em 25 graus, e aí então ele vai ligar o equipamento de novo. Muitas pessoas deixam isso zerado, que eu não acho bom, né? Você tem que ter uma certa diferença aí, porque senão seu equipamento fica ligando constantemente. Cada 0,1 grau que ele abaixa, ele religa o seu equipamento. Então eu não acho muito bom isso, né? O equipamento já vem de fábrica aqui com 2 graus de diferença, né? Então eu sugiro que você deixe 2
ou muitas pessoas gostam de trabalhar com 5, então deixe 5, certo? Tá aqui 5, aperto o S, tá gravado, apertei desligar. Agora existem outros parâmetros também aqui, como o CA. O que é o CA? O CA é a temperatura de correção. É um parâmetro muito legal esse CA. O que acontece? Depende onde o sensor ele está instalado. Vamos dizer assim que você vai instalar num forno, só que você não vai conseguir chegar aonde a temperatura está a 30 graus. E você vai instalar o seu sensor um pouco para trás, né? Porque você não pode chegar com o sensor até lá. E aí vai dar uma diferença de 1, 2 graus. Então isso é simples, você vem aqui no parâmetro CA e aqui você corrige, colocando 1, 2 graus de diferença. E quando você inserir aqui 1, 2 graus, ele automaticamente vai corrigir a temperatura de leitura do sensor, tá bom? É um parâmetro muito interessante também. E aí nós temos o parâmetro, o PU, certo? Esse PU aqui, ele é um parâmetro em minutos, tá? Se você colocar aqui vai dar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Vai até 90 minutos, tá bom? O que seria esses minutos? Esses minutos é o tempo de atraso, vamos dizer assim, que você quer que após você programou a sua temperatura lá para 30 graus, ela chegou, tá? Ela começou a baixar, o seu controlador identificou que ela começou a baixar, então você quer que ligue a saída para que aqueça novamente até chegar a 30 graus. Só que você quer que ligue essa saída com um pouco de atraso, então você escolhe com 1 minuto de atraso, 2 minutos de atraso, 3 minutos de atraso. Isso o pessoal usa muito em congelador, tá bom? É um parâmetro que ele vai colocar um certo delay na saída de controle do seu equipamento, tá bom? Vamos ver qual mais a gente tem aqui. Temos o HS. O HS é a temperatura máxima que você quer que o seu controlador opere, tá bom? No caso aqui está escrito 110, que é a temperatura máxima dele mesmo, né? Mas eu posso abaixar aqui para 100. Eu não quero que ninguém ultrapasse a temperatura de 100 nesse equipamento, então eu travo ele aqui em 100, tá bom? Mas ele vai de fábrica travado em 110. Essa é a temperatura máxima de trabalho. E aí temos aqui o LS, que seria a temperatura mínima de trabalho, né? A temperatura máxima mínima de trabalho, ou seja, aqui está gravado com menos 50 graus. Vamos dizer que você compra um sensor que ele não pode operar a menos 50 graus, ele só pode operar a menos 20 graus. Então você trava o seu controlador em menos 20 graus, tá certo? E assim que funciona os parâmetros desse termostato. É muito simples, tá? Um equipamento muito bom e que de forma simples você consegue configurar, não precisa de um técnico. Você tem o nosso manual em português, tá bom? E também tem o manual em inglês. Se você tiver alguma dúvida com relação ao manual, você pode pegar o manual original aqui de fábrica e vai ter todos os parâmetros originais de fábrica aqui para você poder configurar o seu termostato. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Fica aí que a gente vai também explicar melhor sobre o parâmetro de esterese em um próximo vídeo, tá bom? Agradeço, um abraço.